Hoje, dia 30 de julho, é o Dia Internacional contra o Tráfico de Seres Humanos. E por isso, esta edição do programa Feminismo Literário vai abordar este tema. De forma a conscientizar os nossos espectadores sobre a relação entre tráfico de pessoas, prostituição e pornografia, irei comentar o artigo escrito por Catharine MacKinnon, Pornografia como Tráfico, que se encontra traduzido no segundo livro da coletânea Direito e Gênero, Violências e Vulnerabilidades, que foi organizado por mim e pelas professoras Marcela Miggins e Renata Barbosa e que se encontra publicado pela editora Multifoco. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora de Direito Constitucional, doutoranda em Direito pela UFRJ, pesquisadora das teorias feministas e sou a criadora, roteirista e apresentadora deste programa. O tráfico de pessoas é um crime grave e uma séria violação dos direitos humanos. Quase todos os países do mundo são afetados por esse flagelo, seja como país de origem, de trânsito ou de destino das vítimas. A cada 2 anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, lança um relatório divulgando os dados referentes ao tráfico de pessoas no mundo, por áreas e por países. E de forma constante, a exploração sexual é a principal forma de tráfico de pessoas. De acordo com o último relatório da ONU, publicado em 2018, 59% do total das vítimas do tráfico internacional de pessoas foram traficadas para fins de exploração sexual. Mulheres e meninas são as principais vítimas do tráfico para exploração sexual. 83% das mulheres e 72% das meninas vítimas do tráfico de pessoas são traficadas para esse objetivo. Homens e meninos também são alvo, mas em uma proporção bem mais baixa para exploração sexual e mais alta para outras formas de trabalhos forçados. Neste contexto, a exploração sexual por meio da prostituição e para a produção de materiais pornográficos precisa ser ressaltada. Nos relatórios, nos anos de 2014 a 2016, foi constatado que na América e na Europa como um todo, e nos países asiáticos, o propósito do tráfico para exploração sexual era bastante forte. Em países como a América do Sul e Central, do leste europeu e da Ásia, centra-se a maior parte do tráfico de pessoas para a produção de materiais pornográficos. Entre outras formas de tráfico de pessoas estão meninas sendo forçadas ao casamento, o que é mais comum no sudeste da Ásia, crianças para adoção ilegal, o que é mais comum em países da América Central e do Sul, criminalidade forçada, com relatos principalmente no oeste e no sul da Europa, e remoção de órgãos, detectada principalmente no norte da África, em regiões centro e leste da Europa. Tá bom, agora vamos à resenha. Gente, Catharine MacKinnon é professora de Direito da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ela é especialista em Direito Constitucional, Internacional e em Política. Ela é advogada, ativista feminista e autora de vários livros feministas. Seu trabalho é focado no direito das mulheres, possuindo uma importante atuação teórica e prática nas questões da pornografia, da prostituição, do tráfico de pessoas e do assédio sexual. No primeiro capítulo do seu artigo, Pornografia como Tráfico, a autora ela vai desfazer as distinções existentes entre pornografia, prostituição e tráfico, na medida em que o ponto central de todas essas práticas consiste na administração do uso sexual de pessoas reais,
que são compradas e vendidas para realizarem atos sexuais em troca de dinheiro. Para a autora, a indústria pornográfica, em sua produção, cria demanda para a prostituição e logo para o tráfico, porque a indústria pornográfica ela mesma é uma forma de prostituição e de tráfico. Como forma de prostituição, a pornografia ela vai criar uma demanda por mulheres, por meninas, por crianças a serem fornecidas para o uso sexual, sendo que muitas dessas meninas são traficadas para suprirem essa demanda. Com base em pesquisas empíricas, a autora ela vai ressaltar que 47% das mulheres prostitutas em 9 países foram importunadas por alguém pedindo para reproduzirem um ato sexual que foi visto na pornografia. E 49% delas relataram que a pornografia foi realizada nelas durante a prostituição. Com base em outra pesquisa empírica, dessa vez realizada na Austrália, onde havia sido legalizada a prostituição, a autora observa relatos que diversos vídeos pornográficos começaram a ser transmitidos constantemente em bordéis, para que se ajustasse o tom e o clima, tornando o sexo seguro mais difícil. A pornografia ela é documentada para criar uma demanda por atos específicos, incluindo atos perigosos e degradantes, infligidos em pessoas prostituídas, bem como a compra do sexo em geral. A autora ela também ressalta que a pornografia não é apenas palavras. São necessários atos para tornar essas imagens e palavras reais. Os pensamentos da pornografia são convertidos em práticas e reproduzidos em práticas por meio dos seus consumidores. As atitudes que a pornografia gera são vivas nas mulheres. Inclusive, são institucionalizadas em leis e em políticas. No segundo capítulo, a autora ela aborda as leis antitráfico, que são previstas em tratados internacionais e em legislações estadunidenses. A autora sustenta que a pornografia poderia claramente ser compreendida como um tráfico sexual, pela definição de tráfico de pessoas que se encontra prevista no Protocolo de Palermo, editado em 2000, na medida em que, pela pornografia, mulheres são recrutadas, transportadas, fornecidas e obtidas para atos sexuais. E por conta disso, tipicamente, o dinheiro é dado para cafetões da pornografia e recebido por cafetões menores. Em seu último capítulo, chamado Pornografia sob Direitos Humanos, as leis contra o tráfico, a autora aborda tratados internacionais de direitos humanos que retratam a temática da pornografia e da prostituição, como, por exemplo, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a chamada CEDAW, editada no âmbito da ONU. Ao analisar os referidos tratados internacionais, a autora observa que não há nenhuma barreira ao discurso nas leis internacionais de direitos humanos para que se proceda contra a pornografia, que, na verdade, existe um convite a isso. Mas, no entanto, isso não é realizado. A autora ela ressalta nessa parte que a única previsão legal existente nos Estados Unidos que reconhece a pornografia como tráfico é a previsão do tráfico na legislação de direitos civis anti-pornografia, que foi concebida por ela e por Andrea Dworkin. Nesses textos, o tráfico ele vai ser definido como produção, venda, exibição, distribuição de pornografia, que por sua vez é definida como a subordinação gráfica, sexualmente explícita de mulheres através de imagens e palavras, que também inclui uma lista específica de representações. No entanto, essas legislações foram declaradas inconstitucionais ou não foram para frente sobre a justificativa de violação da primeira emenda norte-americana que tutela a liberdade de expressão. Ficou interessada ou interessado? O livro Direito, Gênero, Violências e Vulnerabilidades, volume 2,
onde esse artigo está traduzido, está disponível para venda no site da editora Multifoco. Em breve estará disponível também na versão e-book na Amazon. Até semana que vem!